we can go and dance so well. You dance so well. You dance so well. Começando mais um Diário Cast, o podcast da construção civil. Assim como Outubro Rosa, mais uma vez, esse mês é dedicado à saúde do homem. Então, um podcast especial do Novembro Azul, um mês dedicado à conscientização da saúde masculina, que mesmo nos dias de hoje ainda é considerada um tabu. Um estudo revela que 70% dos homens só buscam assistência médica quando influenciado por suas parceiras ou filhos, resultando em diagnósticos em estágios avançados de doenças. O Ministério da Saúde, gente, aponta que os homens brasileiros vivem em média 7 anos a menos que as mulheres. Então, a negligência na saúde masculina realmente é um problema sério e é por isso que hoje está aqui comigo o Daniel Bedinotti da Rocha, bioquímico, especialista em citopatologia, mestre em diagnóstico genético molecular, ex-professor universitário que lecionou por 19 anos, diretor também do Da Rocha Laboratório aqui de Torres e consultor do Qualitá Laboratório da região metropolitana. Daniel, então seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade e tenho certeza absoluta, Laura, que a gente vai fazer com que esses indicadores que tu acabou de passar aí sejam aumentados, principalmente aqui nos nossos colaboradores da construção civil e até mesmo para quem estiver assistindo esse nosso podcast. Certamente. Então a gente tem muita coisa para falar. Certamente. Eu vou já começar entregando aqui um segredo, né, Daniel, nosso, interno da empresa, que não vai ser mais segredo a partir de agora. Por que o Daniel está aqui hoje? Em setembro ainda, acho que foi, né, Daniel? A gente conversou a respeito de trazer um facilitador para os nossos funcionários, juntamente com o Laboratório da Rocha, oferecendo exames. Tinha especificações desses exames, né, Daniel? Tinha. Depois eu posso explicar melhor dos exames. Mais. Então, a gente fez essa parceria e disseminou essa campanha em todas as nossas obras, a fim de trazer qualidade de vida e também preservar a saúde dos trabalhadores da construção civil, fazendo esses exames preventivos de saúde. E a gente fez essa parceria trazendo um valor muito simbólico para exames para os funcionários. E essa campanha durou aí durante quase 2 meses. E, gente, foi um alerta muito grande para a empresa, porque, pasmem, ninguém aderiu à campanha, né, Daniel? Sabe o que é isso, gente? De 150 trabalhadores, porque a maioria que trabalha na construção civil é homens, nenhum aderiu à campanha. E isso realmente nos preocupou bastante. Realmente traz e exemplifica todos esses indicadores que tu acabou de passar. E ficamos muito impactados e notamos que realizar exames não fazia o mínimo sentido para o colaborador. Ou seja, não fazia parte da vida, não fazia parte do cotidiano, independente da idade do colaborador, independente do que o colaborador estava sentindo ou não. E a gente foi muito além, né, da próstata nesse check-up. Isso. O que acabava acontecendo? As doenças que mais matam no mundo hoje, no homem e na mulher, são as doenças cardiovasculares. Então, ali tinha, naquele check-up, um rol de exames que são doenças que a pessoa não sente nada e tem um fator de risco. E aquele fator de risco, durante algum tempo, se permanecer na pessoa, a pessoa vai desenvolver a doença. Então, tinha dosagem de glicose para verificar diabetes, tinha colesterol, que são as gorduras que são fatores de risco para doença cardiovascular, tinha tireoide, que é hoje uma das doenças crônicas mais frequentes, junto com hipertensão. Nós estávamos dispostos, inclusive, nós temos uma enfermeira no time, a fazer verificação da pressão, que não é um exame de laboratorial, mas também é um fator de risco para doença cardiovascular. Tinha funcionamento do rim e funcionamento do fígado. Então, assim, como tu falou, era simbólico o valor. Na realidade, a Montebello é uma empresa que impacta muito socialmente a cidade. Então, nós estamos vendo aí o que aconteceu com a cidade depois da intervenção da Montebello nas praças, em eventos esportivos. Ela se faz presente muito impactando socialmente a cidade e até mesmo a região.
E a gente achou por bem fazer também um retorno para a empresa. Então, Para a área da saúde, né? e para a área da saúde como um todo. Então, fazer um sinergismo com a empresa. E foi simbólico o valor, realmente, como tu falou. É verdade. E tinha o PSA, que a gente vai falar daqui um pouquinho. Uhum. E então, isso estava na divulgação da campanha. E, inclusive, não estava ali escrito TGO, estava você irá avaliar o seu fígado. Sim. De uma maneira, assim, bem leiga, né, para saber realmente o que a pessoa estava consumindo. E ficamos muito impactados, porque a nossa ideia, né, Laura, o que era? A nossa ideia era trazer os indicadores, para discutir os indicadores do Novembro Azul. Então, assim, muitas vezes trazer um colaborador aqui no podcast para fazer com que ele dê o depoimento dele, para saber o que ele fez depois do diagnóstico. Então, essa era no mundo ideal, né? Claro. Mas Trazer estatísticas pra cá. ainda bem que a gente vive o mundo que é esse mundo aqui, um mundo de aprendizado. E eu achei fantástica a ideia de trazer o insucesso pro podcast, porque geralmente a gente fala de tudo que dá certo, né? É verdade. E é fantástico falar do que dá certo, mas a trajetória para chegar até o dar certo, infelizmente a gente não está colocando e divulgando isso. Então achei brilhante a ideia de trazer esse indicador, o indicador de impacto zero. Tivemos um impacto zero no colaborador. Porque a gente pode vir com dois viés. O positivo, que trazer as estatísticas aqui, que realmente deu certo, tantos colaboradores foram diagnosticados, mas ninguém foi diagnosticado. Então, isso só confirma realmente esses indicadores que a gente teve e nos preocupa mais ainda, porque o trabalhador da construção civil ele precisa estar saudável para trabalhar. E sem saúde, gente, ninguém aguenta um dia de trabalho numa obra. Não só por isso, né? Mas, Daniel, tu acha que isso se deve... Por que fator? Por que motivo ela não teve adesão a isso tudo? O fator, tu bem explicou nas estatísticas nacionais no começo da tua fala. O homem, ele é menos impactado pela saúde, culturalmente, né? Ou seja, existe ainda um fator associado ao homem de não procurar serviço de saúde. Eu vou te trazer indicadores do Da Rocha Laboratório. Ótimo. Tá? Que é um laboratório inserido aqui na região. Se eu hoje abrisse um laboratório para atender homens, esse laboratório não existiria. Por quê? 80% é muito forte. 80% dos exames que eu realizo são em mulheres. Meu Deus, gente, 80%. Significa de cada 10 pessoas que entram no laboratório, 8 são mulheres e 2 são homens. E a gente brinca muito aqui, aproveitando a situação e dando uma descontraída, e que o homem só vai no laboratório realizar os exames acompanhado da mulher ou da companheira ou do familiar. E muitas vezes é uma coisa que é chocante, né? Ele tem medo, inclusive, de passar a porta. Desculpa dar risada, não, mas é uma coisa que não tem cabimento, né? Não tem lógica. Uhum. E infelizmente, o que acaba acontecendo, quando ele já vai realizar os exames, ele já está com a doença e muitas vezes no estágio avançado da doença. Com certeza. Porque nós estamos falando de doenças hoje, essas que nós colocamos aqui, e o câncer de próstata vem em voga logo em seguida, são doenças que não têm sintomas. Uhum. Eu tenho câncer e só vou saber através de exames, que a gente vai falar daqui um pouquinho. Mas enfim, então eu sou saudável, eu estou lá na obra. Eu estou trabalhando e não estou sentindo nada. No momento que eu sinto, eu já estou com câncer. E a gente sabe que hoje, câncer, tá? A gente fala que a cura do câncer a gente não tem, mas a gente consegue, vamos dizer assim, detectar o câncer precocemente e eu consigo fazer uma cirurgia, tá? E por sua vez, o que vai acabar acontecendo? Eu retiro aquelas células neoplásicas e eu chego na cura. Mas por que eu chego na cura? Porque eu detectei precocemente aquela quantidade de tecido. Se eu tenho um tecido muito comprometido ou outros órgãos comprometidos, eu não vou conseguir obter a cura. Então, qual é a importância de um evento como Novembro Azul? É falar que eu preciso fazer diagnóstico precoce do câncer, assim como o Outubro Rosa. Um fantástico mundo que a gente diz, porque fantasiam muito, infelizmente, essa data, né, Daniel? Ai, prevenção, Novembro Azul, tá, mas tudo isso que aconteceu já é uma coisa que está enraizada na nossa sociedade, que a gente precisa trabalhar antecipadamente. Visto isso, tu acha que pro trabalhador da construção civil precisa ter algum cuidado especial?
Com relação à realização dos exames? É. O que acaba acontecendo? Realizar exames, né, eles têm algum preparo que devem ser feitos, tá? E existe uma regra, inclusive, de idade. Então, quem deve realizar exames, o de próstata principalmente, né? Pessoas com mais de 40 anos. Realizar pelo menos uma vez por ano. Essa é a informação hoje, tá, que a gente tem. Tem pessoas que detectam, querem fazer antes, com 35, 36, é porque tem histórico familiar. E que agrava e é um fator de risco para o desenvolvimento da doença, tá? Mas o colaborador da construção civil, ele é uma pessoa normal. Não muda nada. Não muda nada. Inclusive, o que acaba acontecendo é que, como a gente notou, ele é menos impactado. Então, ele é a pessoa que deve ser impactada nesses novembros azuis, outubro rosas, que são o foco dessas campanhas. É realmente trazer em voga um problema e fazer com que a gente consiga dar oportunidade para essas pessoas que não faz sentido. É o pessoal da construção civil. Daniel, eu queria que tu me desse uma explicação clara sobre como é que acontece o câncer de próstata, que sintomas ele tem, quais são os fatores de risco dele. Tá. Todo câncer, ele tem a mesma lógica, que é assim. Eu vou ter uma célula, tá? Rally, se ficar muito pedagógico a explicação, tá? A gente traz populeza, então. Isso. Tá? Não, Então, mas o que tá bem acontece? claro, tá Eu bem tenho claro. uma célula e essa célula vai se multiplicar de uma maneira insaudável. E isso acontece em qualquer câncer e em qualquer órgão. Então, eu passo a ter uma célula sem função. Essa é o que acontece em qualquer câncer. E eu crio uma massa ali que é o câncer. Então, o que acaba acontecendo? Na próstata, eu posso ter um aumento de próstata normal com a idade. Isso é o normal. Com a idade, nós vamos ter um aumento de próstata. E eu tenho, por sua vez, um aumento do PSA também. Ou, o que acaba acontecendo é eu tenho um aumento da próstata por causa de um câncer. Então, notando que, como é que se desenvolve um câncer? É um aumento do número de células. E, em vez de aquelas células serem células normais, elas são células cancerígenas. E a próstata, ela vai aumentando a partir de que idade? Não tem idade. Ela vai envelhecendo, vai aumentando. Tanto que tem vários estudos hoje que trazem, nós estamos vivendo mais. Isso é o que nós estamos concluindo. E vivemos mais, por sua vez, hoje tem vários estudos provando que homens com mais de 90, 85 anos, 80, esses estudos são os mais variados, vão ter câncer de próstata. Mas não vão morrer de câncer de próstata. Tá? Então, isso é aquele todo câncer de próstata deve ser tratado? Nesse caso, não, né? Então, o que vai acabar acontecendo? A progressão da evolução da doença é muito lenta e a pessoa não vai morrer de câncer de próstata. Ambas mulheres talvez não tenham esse contato, né, com o exame, mas é importante a gente saber para instruir nossos maridos também. E filhos. Aí eu porque gostei. Eu tenho um filho, Quem manda em casa? É isso aí. E eu tenho um filho homem, né? Então é importante também trazer isso para minha casa. O PSA, ele é exatamente o quê? Como ele como é que ele é feito? Hoje nós temos 3 formas que são aliadas para o diagnóstico de câncer de próstata, para ficar bem claro. Isso, Tá? por favor. Então, hoje, o que acontece? Nós temos 3 formas que elas devem ser aliadas. Uma não substitui a outra. Ah, tá. Tem que Tá? fazer. Elas são uma sequência de situações que devem acontecer até a pessoa tomar um diagnóstico de câncer de próstata. Então, olha só. Qual é hoje o jeito mais fácil de triar, fazer uma triagem na população? O jeito mais fácil de fazer uma triagem para câncer de próstata é através do sangue. Né? Então, o primeiro passo é o exame de sangue. Primeira situação que acontece é fazer o exame de sangue. Perfeito. Óbvio que, se eu vou numa consulta especializada, então se eu já vou num médico especializado, um urologista, né, o que acaba acontecendo? Tu vai na consulta, ele vai te pedir o PSA, mas ele já está na consulta, ele vai fazer o toque. Toque retal. Então, mas é o bônus de tu ter ido já realizar uma consulta. Mas, exemplo, eu não fui fazer uma consulta no especialista. Fiz eu o fui exame da fazer Rocha. no clínico geral e ele solicitou já, entre vários exames, glicose, fígado, rim, e ele coloca ali o PSA.
O que acaba acontecendo? Então, o que é o PSA? O PSA, eu detecto uma substância no sangue que vai ser o quê? Toda pessoa que vai tendo aumento de próstata, ele vai tendo um aumento de PSA. Entendi, agora sim, ficou claro. Só que, para ficar bem claro, ter um PSA aumentado não significa ter câncer de próstata. Então eu posso ter uma hiperplasia benigna, que é um aumento benigno da próstata e o PSA aumenta. Eu posso ter uma prostatite, que é uma infecção da próstata e o PSA aumenta. Gente, tem tudo isso. Tem tudo isso. Por isso que eu sempre falo que é o seguinte: exames de laboratório, eles têm que ser interpretados e não o quê? Lidos. Sim. Dentro do valor de referência ou não. Ontem, eu até vou pedir aqui licença e vou citar um caso, tá? De uma filha que me ligou. O que acaba acontecendo? Por estar 20 anos no ensino superior e por estar no Da Rocha atendendo muita gente, eu acabo conhecendo muita gente. E as pessoas conseguem acesso fácil a mim, tanto que a minha sala, lá no laboratório, é uma sala de vidro e fica na recepção. Então, é difícil um laboratório que o diretor fica na recepção. Já sai do exame e já leva ali. Mas isso eu faço para realmente, porque eu gosto de pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de interagir, e foi o que eu sempre fiz na área da saúde, impactar com informação. A primeira imagem quando tu chega, tu entra no laboratório, é o Dani lá no fundo lá da sala, lá ele tá te olhando lá através do vidro. É isso aí. É muito bacana a recepção. Eu gosto, então eu acho que o exame é uma ferramenta, mas essa interação com o cliente, né, com o paciente, eu acho fundamental. E essa filha ligou e disse assim: Dani, o meu pai fez o exame ontem e deu aumentado o PSA. E ele, por conta própria, foi no outro laboratório para confirmar e o resultado deu diferente. Ai, ai, ai. Aí eu falei para ela assim, deixa eu dar uma olhada no histórico aqui. O que acabou acontecendo? Eu olhei o histórico e ele já tinha, esse paciente, um histórico de PSA aumentado, tá? Desde 2021. Ele já vinha com PSA aumentado desde 2021. E tinha médico. Ou seja, ele estava fazendo acompanhamento com o médico de referência, estava tudo certo. Mas na cabeça dele, na cabeça de paciente, passa milhares de coisas na cabeça. O médico, inclusive, deve ter explicado para ele que é o caso. Tu tem um PSA aumentado, mas tá falando a favor de uma hiperplasia benigna. Fica tranquilo, brother. Entendeu? Não azucrina. Vamos só acompanhar durante o período. O que acabou acontecendo? A jornada do paciente ruim, que é repetir o exame e deu um valor diferente. Ai, deu. Aí ela me ligou e disse: o que tu pode me dizer? Eu digo assim: olha, não ia dar o valor igual, porque são dias diferentes. Mas esses valores são muito próximos. E só dizem uma coisa. Esses dois valores aqui, eles não estão dizendo que aumentou ou diminuiu o problema do teu pai. Eles estão dizendo assim: o teu pai tem um PSA aumentado em favor de uma hiperplasia benigna. Só isso. Só. Mas na cabeça dele, ele pegou um valor maior e um valor menor e surtou. Ou seja, cara, eu vou piorar porque papapá. Com o tempo, 2021, 2022, 2023, o doutor definiu por investigar. Quer fazer a sequência do diagnóstico. Então, ele já deve ter feito toque. E aí, então, nós já estamos falando de duas situações. PSA é um exame de triagem. Perfeito. Deve ser usado como uma ferramenta para auxiliar no diagnóstico do câncer. Vai ficar bem claro aqui, pessoal. Depois, toque, o doutor já deve ter feito, né, e viu que a próstata estava aumentada. Mas, por precaução, pessoal, a área da saúde a gente vive uma situação que é assim: eu prefiro pecar pelo excesso do que pecar pela negligência. Então, assim, não é nada. Deixa. O corpo humano, ele te dá muitas vezes, vamos dizer assim, ele te coloca numa situação que não é matemática.
Então, tu pode entrar no 1%, tu pode entrar no 2%, Harley. Mas são sinais muito. Só que 1% é a únicos, né? tua vida. Ah, Então, Imagina. isso estatisticamente 1% não significa nada, mas 1% tá na tua vida. E eu posso estar naquele 1%. E eu vou pecar pelo excesso. Então, assim, o que eu posso fazer? Eu posso chegar no final. O final é fazer uma eco induzida para a realização de uma biópsia. Entendi. Todo o câncer é diagnosticado com biópsia. Nossa. E não é diagnosticado com PSA e não é diagnosticado com ecotomografia, ressonância, nada. Todos os cânceres são diagnosticados com biópsia. Sim. O que provavelmente vai acontecer? Né? Se porventura aconteceu lá de ele ter feito uma biópsia e confirmado a hiperplasia benigna, ótimo. Ele está entrando numa estatística que é o normal de acontecer. Mas vai ter que chegar até lá. Mas se ele chegou até lá porque, por precaução, desde 2021, ele tem um PSA aumentado, tá ótimo. Mas ele pode entrar na estatística rara. Então, eu, como profissional da saúde, eu sempre falo, esse 1% aí pode ser a tua vida. Com certeza. Então, bora pecar pelo excesso. Sim. Fazer o exame, fazer a consulta, realizar o que deve ser feito para prolongar a minha vida e detectar o mais precocemente. E digo muito mais, né, Daniel? Porque tu, detectando precocemente, tu não precisa passar por várias situações como essa, fazer coleta de exame, de biópsia, né? Então, se tu fizer isso bem antes, não precisa passar por todas essas fases, que realmente deve ser mais doloroso ainda do que ter o resultado, porque tu fica ali batalhando sem saber nada a respeito, né? Se tem ou não, e fica nessa dúvida. E o recado desse meu cliente é isso. O exame tem que ser interpretado. Interpretado geralmente por quem? Por um profissional da área da saúde, que nesse caso é um médico, urologista, especialista. Então, tô em boas mãos, né? Com certeza. E até a minha próxima pergunta ia ser essa. Qual é o maior equívoco sobre o câncer de próstata? E eu acho que pode ser esse, a interpretação errada. Sim. Hoje, a partir de agosto, né, outros estabelecimentos de saúde passam a realizar exames laboratoriais. Isso é uma lei e que já está em prática. Eu posso realizar um exame, esse exame pode ser alterado, eu tomar essa informação para mim e eu não ter nada. É o que hoje a jornada do paciente está sujeita, desde que a pessoa queira experimentar isso. Então, o exame, com a jornada completa do exame, então o que aconteceria no nosso caso? Se o nosso colaborador da Monte Belo fizesse o exame, ele estava fazendo o PSA. O que aconteceria com ele? Mediante o PSA alterado, nós, empresa, encaminharíamos para um especialista. Sim, Para dar sequência, olha, esse teu PSA é por causa de aumento de próstata normal ou esse PSA fala a favor de câncer. Mas nós precisaríamos dar sequência no resultado do Sim. PSA. E eu acredito também que muita gente não aparece porque o homem tem medo do exame de toque. Ele tem preconceito isso- ainda quanto a isso. E de repente, se ele fizesse essa triagem antes, ele não vai já chegar saindo fazendo o exame de toque, né? Ele poderia já prever isso antes. sem contar que o PCA fica alterado se tu fizer sexo. Ah, bem lembrado. Porque tu não pode fazer atividade sexual antes de fazer o exame. Então, Isso. de repente, essa alteração pode ser um cagaço momentâneo e o cara tá ali numa função, meu Deus, tô com problema. Não, tu fez alguma coisa Do diferente. cavalo também, eu acho que não pode, Acho né? que não sei se teria alguma alteração. Moto, Isso- bicicleta, alimentação, né? Isso que tu falou é muito bem lembrado. Nós temos vários exames que requer preparo. Sim. Esse então, para a realização do PSA, eu não posso fazer nada que estimule a próstata. Então, se eu estou andando de bicicleta, eu estou quase que sentado em cima da próstata. Então, eu estou tocando a próstata. Se eu fiz toque, eu não posso fazer PSA. Se eu tive relação sexual, eu produzi o líquido seminal ali, enfim, pela próstata durante a relação sexual. E a minha próstata tende a aumentar e também a produzir mais PSA. Então, só lembrar, andar a cavalo, tudo que for relacionado a tocar na próstata ou estimular a próstata, não pode fazer nos 3 dias anteriores. 3 dias. Tá? Isso a pessoa, Ali, olha como é que funciona a vida real, que é o que a gente tá a fim de trazer aqui. Olha só. E é a muito pessoa- único, né? Porque cada paciente, cada pessoa que vai lá é muito único. Tá, Então, mas olha só como é que funciona. A pessoa vai no laboratório e vai pegar as orientações.
E ela recebe uma folha, né? Dizendo o valor do exame e tudo isso que nós estamos falando aqui está escrito na folha. A recepção alerta sobre esse tipo de situação. Então é assim, ela vai lá, pega a folha e olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, e o senhor vem nesse dia. Inclusive, né, é motivo de piada na recepção por parte do homem. Do tipo, não vou conseguir ficar 3 dias sem ter relação sexual. As gurias têm que todo dia Ouvir a mesma escutar coisa. essa frase. Então, senhores, poupem a paciência lá da enfermeira. Não constrange elas, por favor. Vou citar os nomes aqui da biomédica Lana, né, da enfermeira Bruna, da Maria Antônia, que é a nossa futura enfermeira que está se formando, da Carla. Então, assim, não leva a nada, né? Ou seja, é uma coisa desnecessária. Com vergonha por Deixa eles. pra se gabar em casa, né? Não Isso. precisa se ficar se gabando no Mas- comércio, né? E Não tá aí, o que vendendo acontece? A pessoa é orientada e leva a folha. Tá, Ale? Então, a pessoa é orientada e leva a folha. Aí, ela acha que aquilo é bobagem. É o senso comum, tipo, não influencia nada. E aí, toma um PSA alterado. Por causa que não realizou aquilo. O que vai acabar acontecendo? Olha o que influencia não seguir a orientação. Aí, ela pega e toma um PSA alterado. E o médico é um clínico geral. E não é a função dele realizar toque, biópsia, enfim. Ele tem que triar para as outras especialidades. Aí, eu gastei lá R$40 para fazer um PSA. E o médico disse que o PSA está alterado e que nós temos que investigar. É assim que funciona o protocolo. E ele vai gastar lá X reais na consulta de um especialista. É especialista. E aí ele vai pagar lá pro especialista. O especialista, a primeira coisa que vai fazer é o toque. Sim. Barbaridade. E aí vai dizer, olha, esse teu PSA não tá compatível com o toque. O toque tá normal e o PSA tá aumentado. Meu Deus. Vamos repetir. O exame dá normal. Normal. Só que ele deletou A informação que inicial. a informação do ter relação sexual um dia antes, e ele teve relação sexual um dia antes. A cartinha, aquela mal interpretada, interpretação. E aí o que acontece? Qual foi o desfecho? O desfecho é, o laboratório A fica com a imagem ruim, Barbaridade. que fez o exame com o PSA aumentado. Ele teve a experiência de gastar 2 consultas e 2 exames, só porque não fez 3 dias de abstinência sexual, né? E fez o exame de toque, que é realmente que eles têm mais medo de fazer. Olha só, podia ter evitado tudo isso. Então, cara, a jornada pode ser bem mais simples, desde que as pessoas façam o simples. Harley, a gente tá vivendo num mundo que tem que ser simples e eficiente. Escuta e faz. Fica quietinho e faz. Né? Lê é as pra instruções, discutir, né? entendeu? Segue a bula. Então, Segue a a gente bula. vive um mundo que é esse. As pessoas querem, muitas vezes, interpretar, ter opinião, ter informação. Mas se tu fizer o simples, a jornada ela é mais simples e eficiente. É verdade. Rápida, muito rápida. Essa frase simples e eficiente é a frase que eu escuto muito de um amigo nosso, chamado Marcelo Dietrich, um dos maiores empresários hoje do ramo de saúde, e que ele fala muito lá na Dr. Clean, lá onde eu também trabalho na região metropolitana. E é a pura verdade, cara. Ou seja, se tu for ser simples e eficiente, tu consegue hoje impactar muito melhor na área da saúde. Com certeza. E Dani, se a gente for falar da parte... Quero evitar tudo isso, não quero ter câncer de próstata, quero ter minha saúde boa. Tem como o homem evitar que isso aconteça? Tem alguma prevenção, não só laboratorial, mas eu digo questão de hábitos de saúde, alguma coisa que ele possa ajudar para não chegar nesse extremo de ter o câncer? Eu queria escutar o Halisson, que é hoje um atleta, Vamos lá. tá? E que está vinculada com alta performance de atividade física. É um profissional que vem performando já há bastante tempo. Teve uma mudança de estilo de vida muito impactante. Muito brutal. Tá? Muito brutal. E hoje tá escrito em qualquer lugar, inclusive no Google, Halisson, tá? Simples e eficiente. Que sedentarismo, e aí o spot de atividade é fundamental, obesidade, estresse,
são os maiores fatores que impactam nas doenças. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu sou hipertenso. Principalmente pelo estilo de vida que eu levo, que é bem acelerado. Sim. Então, assim, trabalho na área da saúde, é estressante. Trabalho em mais de uma empresa, também é estressante. Então, o que acaba acontecendo? Beleza, tomei esse diagnóstico, hipertensão. Se eu fizer, e eu hoje uso medicamento, se eu só usar o medicamento, tá? A minha pressão não regulariza. Se eu praticar exercício físico associado ao medicamento, a minha pressão é 100%. Tanto que hoje eu vou sair daqui e vou para Novo Hamburgo fazer minha agenda amanhã lá na Dr. Clean. A primeira coisa que eu chego, vou ficar no hotel. Como hoje eu tive a agenda cheia, Sim. eu vou para academia do hotel antes de dormir. Então, eu sei que, para mim, eu não consigo baixar minha pressão se eu não praticar exercício físico. Todo mundo sabe disso. Mas por que, Harrison? Que as pessoas não fazem. Todo mundo sabe que tem que tomar remédio, mas não toma. Na E aí? hora certa. E é a mesma coisa a atividade física, né? Tu precisa primeiro tomar um cagaço, começar a sentir dor e teu corpo começa a mandar sinais pra ti, né? E tu começa a ter dor nas costas, dor no joelho, coisa e tal, e tu vai só levando. E tu não faz atividade física, né? E a atividade física ela é essencial pra viver. O corpo foi feito pra se movimentar, não ficar parado. Mas eu tava vendo uma reportagem uma vez relativo ao quê? A nossa evolução foi muito rápida, a tecnologia. E o nosso corpo não acompanhou a tecnologia, a evolução Fantástico. humana. Então a gente criou muita tecnologia, o que é muito bom, porém a gente não está usando ela da maneira correta. A gente começou a andar menos, começou a se movimentar menos e se alimentar da maneira incorreta, né? Então começou a criar os problemas. E a gente não conseguiu, o teu corpo não acompanhou essa evolução. E isso criou um problema. Começou a criar gordura onde? No fígado, que é uma doença silenciosa. Eu já tive Esteatose. esteatose hepática nível 2 eu tive. Mas eu não estava dando bola para alimentação. E eu sou filho de atleta, sou filho de faixa preta de judô. Meu pai é atleta, Coisa meu pai foi linda. atleta. E eu tinha parado a atividade física por conta de trabalho e viagens para fora do Brasil e coisa e tal. Não conseguia acompanhar. Mas eu não conseguia. Eu devia, mas não conseguia. Mas é porque eu não estava querendo. Então tu tem que querer ter sucesso na tua vida, na tua saúde. O que aconteceu? Eu tive esses sinais de dores na parte abdominal e eu fui atrás do exame. Aí eu já fiz a bateria geral. Daí fui lá no Dr. Nelson, lá, meu urologista, que é colega do teu colega, galera do surf aqui de Podemos fazer um jabá pro Dr. Nelson aqui? Pode, Devemos, por então, favor. já que salvou o Harley. Dr. Nelson, o que acontece hoje é uma das referências em cirurgia robótica, tá? Cirurgia robótica, que é o que nós íamos falar hoje aqui, no estado, para não dizer no Brasil. Então, ele hoje é uma pessoa que está operando na Santa Casa, através da cirurgia robótica, que é hoje o que tem de mais sofisticado no mundo em termos de tratamento de câncer de próstata. E nós cogitamos em trazer ele aqui, né, Harley? A gente Sim, tentou trazer ele sim. pra cá, Falha pra falar com nossa vocês. em não ter trazido aqui o Dr. Nelson para botar na nossa conversa. Então, vamos gente- trazer ele no próximo podcast, já podemos trazer. E o que aconteceu? Eu tive que fazer os exames periódicos. Fui lá, fiz todos os exames e deu a alteração. Cervejinha, comida processada, docinho, açúcar, que é o grande veneno do câncer, o grande alimento do câncer é o açúcar. E não adianta, todo mundo quer o quê? Quero me satisfazer, eu quero... Tá, beleza, depois chega a conta do restaurante, né? Boa. E daí eu tive que fazer o quê? Daí eu fui pro médico, daí o Dr. Nelson me disse, o que tu tá fazendo de atividade física? Eu disse, cara, não tô fazendo nada, o que tu fazia? Jiu-jitsu? Então começa ontem de novo. Aí eu comecei a bateria. Zerei o açúcar, foi duro, foi rígido, foi batalhado, teve mudança de humor, alteração na vida de toda a família. Baixei 15 quilos, do número 46 eu estou usando 42 na calça. E a saúde está muito melhor. E o que mais importante, eu vou poder ficar mais tempo vivo com as pessoas que eu amo. Ah. E praticando atividade física. O recado
Tá aí, feito pelo Halisson. Né? Então, assim, quem quer hoje não ter câncer de próstata, faça o quê? Atividade física, para não ser sedentário. Seja impactado cada vez menos pelo estresse. E faça o PSA regularmente, uma vez por ano. Uma vez por ano só. Então, acima de 40, 35 anos, se tiver histórico familiar, uma vez por ano, realizar o PSA. Esse é o caminho do sucesso para não ter câncer de próstata. E é possível, doutor, ter um câncer... É possível ter precocemente, antes dos 40, 35? Existe isso? O que acontece? Uma pergunta bem legal, até um mito. Que câncer de próstata é uma doença só de idoso? Não. Mas não é uma doença infanto-juvenil. Isso. Então, nós vamos experimentar hoje câncer de próstata com menor incidência, com 40, 41, 42, na faixa, vamos dizer assim, dos 40 aos 50. Perfeito. A incidência é menor. Uhum. E a incidência é maior acima dos 50. Então, o que acontece? Se eu estou negligenciando com o PSA e com a consulta abaixo dos 50, agora acima dos 50, quase que se torna uma obrigação diária ter esse tipo de situação. E, Daniel, como é que tu acha que a gente pode engajar mais, assim... A gente tentou, né, engajar a nossa comunidade da construção civil, mas eu digo a comunidade no geral. Como é que a gente pode engajar eles mais nessa campanha de prevenção, de trazer essas informações mais para casa, talvez, sabe? De disseminar isso tudo. O que acontece? A gente chegou na conclusão que mesmo que a Montebello pagasse os exames, não iriam ser feitos. Isso. Porque o valor que foi colocado era um valor simbólico. Então, só tem uma ferramenta de impactar o colaborador, que é informação. Uma informação que ele consiga, vamos dizer assim, interagir com aquela informação. Uma informação que faça sentido para ele. Uma informação que a pessoa seja impactada como o Harrison foi com a conversa do Nelson. Então, é um desafio. É um desafio. Como impactar o colaborador da construção civil. É um desafio maior ainda. Se nós vamos fazer palestras preventivas, se nós vamos fazer um game, se nós vamos gerar uma competição bonificando ao final, enfim, vai ao nós aqui, pessoas que trabalham com gestão de pessoas, fazer esse tipo de situação. Mas ficou bem claro que a gente vai fazer, mediante o impacto zero que a gente teve com a campanha dos exames. Então, não sei, vamos pensar aqui, sentar, reunir, enfim, mas seria isso. Informação e a pessoa se sentir impactada com aquilo. E é incrível, as pessoas só acham que acontece com os outros, né? Não vai acontecer comigo. Ou, não vou ouvir isso aqui porque eu não tenho mais de 40 anos, pra mim não serve. E vão se deixando levar, né? E assim vai. Dani, vamos entrar então uma parte bem legal que eu gosto aqui do nosso podcast, que é um bate-bola agora de mitos e verdades, tá, gente? Bom. Então a gente recapitula tudo isso que a gente falou, mas tem muita coisa aqui muito bacana que vai vir. Então, eu vou começar com a primeira que o senhor me disse que não. O câncer de próstata afeta apenas homens idosos. Tá, já dissemos que não. E também vamos combinar, né, gente? 40 anos não é idoso, né? Não dá nem pra chamar de idoso. Eu acho que hoje em dia nem 60 anos, nem 70 anos é idoso. Eu tenho verdade. vários amigos com 60 anos que são pessoas que, nossa, não aparentam a idade e a cabeça é fantástica. É verdade. Eu acredito que a maioria das pessoas que tem 40, 50 anos estão se sentindo muito melhor que se fossem mais jovens. Hoje em dia, nessas percepções de cuidado com a saúde e atividade física. Eu tenho um amigo, não vou dizer o nome porque não autorizou a divulgação, mas é uma pessoa bem conhecida na cidade. Ele foi operado semana passada com câncer de próstata. Ele tem 70 anos e é uma pessoa que pratica exercício e atividade física diariamente, inclusive comigo. Fantástico. Ele vai estar curado, ele é uma pessoa que está com uma cabeça super boa. E chamar essa pessoa de idoso, eu nem consigo. É verdade. Não tem como, né? Porque joga e pratica atividade física comigo. Eu tenho 47, ele 70 e o nível é igual. Tu sabe que eu acho que a função, não com certeza, a função do esporte e atividade física é realmente essa, né? Preparar o teu corpo para uma situação muito ruim, Não, que com possa certeza. vir no futuro. É.
E quando vinha essa situação, tipo um câncer, o teu corpo já tá preparado para aquela batalha e tu automaticamente, né? O teu corpo vai reagir automaticamente e lutar contra aquilo ali, e junto com a tua parte psicológica, preparada pelo esporte ou então pela atividade física, tu vai conseguir combater e tu vai sair mais rápido dessa situação. Show. Eu quero até aproveitar essa deixa que o Dani falou, que o amigo dele superou agora. No podcast passado, do Outubro Rosa, eu falei do caso da minha mãe. Minha mãe teve câncer de mama e eu falei quanto isso abalou nossa família. E meu pai teve o câncer de próstata com 80 anos, mais ou menos. Um senhor obeso, nunca cuidou da saúde. Enfim, ele tinha todos os agravantes para ter o câncer de próstata. Foi curado, tá? Mas nunca fez a prevenção também. E o quanto isso também abalou a nossa família. Porque o homem, como ele pensa que ele é o... como é que se diz? Super poderoso. Ele precisa cuidar da casa, da saúde, ele tem que prover pela família dele, ele não quer se deixar bater e não faz o exame para já não ter esse resultado. Ele não quer parecer fraco Exatamente. perante a família, porque ele é a fortaleza ali. Pô, se o muro estiver fraco, vai ultrapassar a barreira da fortaleza. verdade. E ainda mais por um câncer de próstata, que parece que ele se torna menos homem por ter passado por aquilo, talvez, sabe? Então, aquilo realmente nos pegou de surpresa e abalou muito nossa família, mas muito mais ele, porque ele não se sentiu tão poderoso como ele era antes. Então, gente, não é sobre o homem estar doente, não. É sobre a tua família inteira. Isso, é importante a família estar engajada e também ajudar a incentivá-lo a se cuidar, né? Voltamos, então. Então, a minha próxima mito verdade, já sei. Atividade. Homens sedentários têm mais chance de desenvolver câncer de próstata? Sim. Perfeito. Atividade sexual aumenta o risco de desenvolver câncer de próstata? Não. Lembrando o que a gente conversou sobre a realização do PSA, Isso aí. tá? Antes não pode, 3 dias antes, tá, gente? Isso. Se não há histórico familiar, as chances de ter a doença são mínimas. O câncer de próstata ele é multifatorial. Então, ser sedentário impacta. Então, e ter risco familiar é um fator de risco. Então, o que é fator de risco? Eu vou somando situações para desenvolver a doença. Então, eu posso ter histórico familiar, não ser hipertenso, não ser diabético, não ser sedentário, eu diminuo aquele fator de risco. Perfeito. Pessoas negras têm maior risco de desenvolver a doença? Sim, uma questão racial. É mesmo? Que loucura essa, é novidade pra mim. O exame de PSA pode substituir o exame de toque? Eu posso complementar com um indicador aqui, ó, Por favor. com relação à raça negra. Eu tenho mestrado em genética, né? Então eu acabo gostando bastante desse assunto. E eu trouxe da raça negra, tá? O risco é 60% maior de desenvolver a doença e a taxa de mortalidade é 3 vezes mais alta. Nossa. Repete, por favor. Quanto? 60% o risco é maior na raça negra. 60%. Tá? E a taxa de mortalidade é 3 vezes mais alta. Seguimos. O exame de PSA pode substituir o exame de toque? Não, um complementa o outro. O exame de toque ele só precisa ser feito se o PSA estiver alterado. Não. Também Se não. tu vai num especialista, ele vai fazer os dois ao mesmo tempo. Perfeito. O exame de toque retal é rápido e indolor? O exame de toque retal, sim, Isso. rápido e indolor. Não dói nada. Não, Quanto tempo dura? depende da habilidade do médico, mas é bem rápido. O câncer de próstata causa diminuição da virilidade? Se no estágio avançado, um dos sintomas é disfunção erétil no câncer de próstata. Então, assim, o câncer de próstata não tem sintoma no início, Por favor, fala isso. mas, então, assim, o que é o importante Sintoma de da gente câncer de trabalhar? próstata. Sintoma de câncer de próstata no início. Nada. A pessoa não sente nada. Sintomas de câncer de próstata que a pessoa pode ter depois de um estágio avançado. Disfunção erétil pode ser uma das situações. Mas eu não vou investigar a disfunção erétil e associar diretamente com câncer de próstata. Então, assim, estou com disfunção erétil, tenho câncer de próstata. Não é o normal de acontecer. O tratamento do câncer de próstata causa incontinência urinária? O tratamento, ele é bem variado. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Um dos sintomas, e fisiologicamente é fácil de entender, quando eu tô com câncer de próstata, a tendência é urinar mais. Mais. Por quê? Porque a próstata aumenta e pressiona a bexiga. Claro. Então, pessoas com câncer de próstata avançado relatam que têm micção noturna maior. Vão no banheiro,
mais vezes durante a noite. Por quê? Porque a próstata aumenta e pressiona a bexiga. Não é o contrário de incontinência urinária. Se não há sintomas, não precisa se preocupar. Precisa. Acabamos de falar que, na maioria das vezes, a pessoa não tem sintoma, assim como doença cardiovascular, que é o que mais mata. Então, câncer no homem é pulmão primeiro e depois próstata, tá? Sem tirar a pele, que é câncer de pele, é o que pega geral, tanto em homem como mulher. Mas doença cardiovascular, infarto e AVC, né, que é acidente que acaba acontecendo, são doenças que, porventura, acontecem por fator de risco. Sou diabético, tenho hipertensão, sou sedentário e tenho histórico familiar. Vou infartar. É assim que funciona? Vou ter um acidente vascular cerebral. Cara, esse aqui eu vou ter que falar porque eu fiquei... Tu não vai trazer o negócio do dedo aí, né? Com certeza. Gente, que isso. Curiosidade Tá, lê, de mulheres. pode O ler. primeiro que eu vi Eu aqui, trouxe já que pra assim, gerar ó, uma polêmica, Gente, mas é um estudo científico. Isso aqui, assim, o que mais me chama atenção. Prestem atenção. O tamanho do dedo indicador. Qual é o dedo indicador esse? O dedo indicador do paciente, é isso? Sim. O tamanho do dedo indicador do paciente revela o risco de câncer de próstata. Isso é uma questão genética? É uma questão de produção. Eu cheguei a fazer a descrição ali, não? Falou? Pode ler o resto. Ai, gente. O dedo indicador mais longo do que o anelar, ou seja, esse aqui. No meu caso, meu indicador é maior do que o meu anelar. O dedo indicador mais longo do que o anelar indica que o homem tem 33% a menos de chance de desenvolver a doença. Isso porque o tamanho do dedo está inversamente relacionado à exposição de testosterona intraútero. E níveis mais baixos de testosterona antes do nascimento protegem, segundo estudos, contra o câncer de próstata. O câncer de próstata, ele é testosterona dependente, né? Tanto que o que acaba acontecendo, níveis de testosterona influenciam no desenvolvimento de câncer de próstata. Isso é fisiológico do homem, né? Então, o que acaba acontecendo? Essa formação do indivíduo acontece na vida intrauterina. E é de uma exposição a mais ou a menos da testosterona, que é o hormônio predominante, né? Então, esse aí é um estudo... Quando eu trouxe essa aí, eu fico muito mais impactado de como um estudo chega nessa conclusão, né? Deve ser um estudo que está investigando uma outra coisa e acaba com o desfecho. Me caiu os de câncer buteados do de bolso Mas, aqui gente, agora. Impactante. Tudo bem, mas, galera, é um fator de risco. Sim. Cuidado, Não né? fique em casa Não medindo vou o tamanho medindo do o dedo, dedo. e achar que não Tá precisa de bom. exame, tá? Por favor. Mas é uma coisa bem interessante de ser falada também. Eu trouxe pra descontrair, né? Essa Mas eu fiquei chocada. O corpo humano é um mapa. é o mapa. É verdade. Todos os cânceres de próstata precisam de tratamento. Mito ou verdade? Mito. Assim como a gente acabou de falar, que tem pessoas que recebem um câncer de próstata, diagnóstico de câncer com 80, 85 anos, eles não vão ser tratados. E pessoas que também têm histórico de PSA aumentado durante muitos anos, né? Enfim, tem várias situações. E as pessoas optam por não fazer tratamento porque a pessoa não vai ir a óbito por causa daquele Que câncer. nem aqui tem um outro mito. PSA baixo é sinal de que eu não tenho câncer de próstata. Então, o que acontece? PSA baixo, eu posso entrar naquela escala da exceção. Então, por que a importância do PSA associado ao toque? Por quê? Eu posso ter um PSA baixo e um toque alterado. E aí eu vou evoluir. Então, o que a gente não pode? É entender que PSA é para diagnóstico, é para triagem, e junto com o toque e a biópsia, eles complementam o diagnóstico. Então, eu só vou dizer que estou com câncer ou não depois de uma biópsia. Então, acho que é isso, de mitos e verdade. Então, vamos só recapitular, então, aqui os principais pontos. Maiores de 40 anos. Histórico familiar pode ser 35. Para realização do PSA e, se for consulta com um especialista, a realização do exame de toque. Não esperem só o Novembro Azul também para fazer esse tipo de exame, né? Com gente? certeza, né? Mas Novembro Azul vem para isso. Quero perguntar uma outra coisa também, que como tu se engajou tanto com a construção civil, com a nossa empresa de querer trazer isso, uma pergunta se o laboratório também se engaja nessa campanha, se desenvolve alguma atividade quanto a isso. É comum nós engajarmos, né, o laboratório, da Rocha Laboratório, se engajar com empresas que
também consome os nossos serviços, enfim, é o normal. E são empresas que impactam a cidade. Então, o que acaba acontecendo? A gente também trabalha já com outras construtoras e dentro desse sentido. Então, nós, no Da Rocha Laboratório, falamos sempre, nós não fizemos só exames, a gente faz mais do que exames. Uma coisa que a gente se orgulha muito e que se espelha também na Montebello é ser um laboratório social. Eventos esportivos estão sempre presentes, eventos culturais estão presentes, e isso faz com que nós, lá do laboratório, a gente sinta melhor, que é a nossa parte da contribuição. Então, o que vai ficar de legado para o Da Rocha Laboratório e para Montebello pós-podcast? Como nós vamos, e ainda bem que nós não temos uma receita de bolo, como que nós vamos impactar o colaborador da construção civil e como nós, empresa, vamos conseguir fazer com que esse colaborador seja impactado. Esse é o legado desse podcast e o que a gente tem que fazer depois disso. Mas o Da Rocha Laboratório está sempre aberto para poder realizar mais do que exames. Essa é a nossa Só missão. dele já ter a sala dele ali na frente, isso já mostra que realmente tu tá mais preocupado na responsabilidade de ajudar o paciente do que só fazer um exame e deixar que ele vá ao mundo e se vire sozinho. É isso aí. É muito importante. Eu quero te agradecer primeiro, Dani, pela paciência, por estar aqui hoje, pelo esse engajamento com a Montebello. Espero que a partir de agora, quem tenha escutado esse podcast, volte atrás e mesmo assim a gente vai continuar dando esse desconto para os funcionários que queira ir lá, dá tempo, faça isso, por favor. Veja a importância que é cuidar da sua saúde. Tu que não é trabalhador da construção civil, tem um familiar, ou é esposa, é filho, incentive em casa a fazer exame, gente. Realmente uma situação muito preocupante. 70% dos homens só chegam através da esposa ou da mulher. Então, faça esse trabalho em casa também, mulheres, né? Eu vou estender aqui a campanha, tá? E deixar gravado, então tá claro. Isso aí, por Que favor. durante novembro, o homem, tá? Que chegar lá no Da Rocha Laboratório e disser que é amigo de alguém da Montebello, Ou que ouviu o podcast, pode ser. ou né, que Dani? ouviu o podcast, a gente faz os mesmos exames que foram direcionados para os colaboradores da Montebello. Uau. Então, a minha intenção realmente é fazer o quê? Impactar. Eu consigo impactar através da informação e através dos exames. Perfeito. Então, chegou lá, escutei o podcast, quero fazer os exames que foram destinados para os colaboradores da Montebello. Pode ser amigo, pode ser só colocar no nome a palavra Montebello e tá liberado. Então, por favor, Obrigado, Dani. hein, Dani? Muito obrigado obrigada, é por, verdade. por esse serviço aí, cara. Tá show? Tamo junto. Serviço social. Quero então aproveitar que tu deixe rede social do laboratório, onde fica. Se a pessoa quiser procurar vocês, como é que ela faz? O laboratório ele tá naquela região do hospital, é na General Osório 620, tá? A nossa rede social é o Instagram, @DaRochaLaboratório. E nós gostamos mesmo é de receber lá no presencial, para uma visita, para uma conversa. Minha sala tá aberta. Trazer sugestões. Então, como a gente fez esse projeto, eu também estou super aberto a outras pessoas que queiram bater na minha porta lá e dizer, cara, eu achei muito legal, vamos fazer também, vamos replicar Outras o projeto. empresas, né, gente? Por Com favor, certeza. ajudar os funcionários. E eu acho que tu traz isso também da educação, né, Daniel? Porque quem é professor, ele faz isso para disseminar informação e ensinar outras pessoas. E a gente não só está fazendo isso aqui, mas a gente quer contribuir através desse teu outro jeito de contribuir, né? Como laboratório, não só como professor, mas dessa forma que tu está fazendo. Parabéns. Eu me sinto, assim, muito à vontade. Então, o Halisson aí é uma pessoa que eu admiro. Hoje, Igualmente. moramos na mesma cidade. E nos conhecemos hoje presencialmente. A Laura, que já vem impactando o pessoal há bastante tempo com podcast. Então, sou fã aí do podcast e acho que é uma ferramenta de divulgação fantástica. Obrigada. Podcast tem uma ferramenta que eu utilizo hoje muito, que é como viajo semanalmente. Eu acabo por consumindo podcast durante a viagem. Eu também faço isso muito. E é fantástico, tanto podcast para informação como para aprendizado. Então, parabéns para vocês dois por esse projeto, um projeto que já vem já há muito tempo. Parabéns para Montebello por proporcionar, né? Os parabéns são muito mais para vocês do que para mim. Capaz. Não, tá bom. Não, o Tu teu que trabalho é merece. fundamental. Muito obrigado mesmo, Dani, por estar aqui trazendo essa informação e trazendo vida para nossas vidas aqui. Isso aí.
E para que nossos funcionários continuassem saudáveis, para continuar trabalhando junto com a gente. Que nada também. pior que tu perder um ente querido ou perder uma pessoa que tu conheceu na rua, por menos contato que tu tenha com ela. É uma perda muito grande. Então a gente tem que conseguir respeitar a vida sua, a do seu próximo, né? Porque a gente tá aqui para quê? Para servir. É isso aí. Isso aí. Tá feito, professor Hales. E quantas vidas a gente pode salvar também compartilhando esse podcast, mandando pro teu amigo, pessoas queridas, colegas, empresas que precisam tomar atitudes como essa que o Daniel tá tomando aqui. Então, obrigada a todo mundo que nos ouviu. Dani, mais uma vez, obrigada. Parabéns aos teus funcionários também por estar engajado nessa causa junto com vocês. E, gente, vamos lá no Da Rocha fazer esses exames aí e disseminar essa campanha não só no Novembro Azul, mas durante nossa vida inteira também. É isso. Agradeço a todo mundo que nos ouviu. Dani, mais uma vez, obrigada. E até o próximo Diário Cast. Tchau. You dance so well.